E aí, amiguinhos do Sexto Ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula vamos fazer aqui a situação de aprendizagem 2 aí do caderno Currículo em Ação. Tudo bem? Se você não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa as notificações que eu vou sempre ajudar vocês aí com as apostilas e os deveres de casa, tudo bem? Atividade 1. Sistema de numeração decimal. O ato de contar sempre esteve na natureza humana. Quando o ser humano passou a se dedicar à agricultura e à domesticação de animais, surgiram, provavelmente, as primeiras noções de quantidades, medidas e formas de representá-las. Vamos observar agora essa tirinha aqui, ó. Meu rebanho de ovelhas aumentou. Preciso organizar uma forma de contar quantas ovelhas retornam depois que ficam soltas no campo. Para cada ovelha associo uma pedrinha. 1, 2, 3. Ovelhas são 3 pedrinhas. E tá aí o pastor aí, ó, contando as pedrinhas. Continuando. Nós temos aqui agora a continuação da história, ó. Coloco nessa cova as pedrinhas conforme a quantidade de ovelhas. Então existe uma correlação, uma correspondência aqui, ó, entre a quantidade de ovelhas e a quantidade de pedrinhas dentro do buraco, ou cova, como ele chamou, né? A cada 10 pedrinhas, troco por uma pedra maior, colocando essa nova pedra na outra cova, à esquerda. Assim consigo controlar a quantidade de ovelhas. Então, para cada conjunto aqui de 10 pedrinhas, ele substitui por uma grande aqui na outra covinha. E vai continuando a contagem. De acordo com a ideia apresentada no texto, responda: se o pastor contasse 50 ovelhas, quantos agrupamentos de 10 pedrinhas teria? Então, pessoal, como que você faria aí nesse caso? Se o pastor contasse 50 ovelhas, significa que você teria que dividir, né, por 10. E quantos pacotinhos nós teríamos então? Respondeu? Respondeu 5 pacotinhos? Então você acertou. Vamos continuar agora. Veja a resposta. O pastor teria 5 agrupamentos de 10 pedrinhas. Então, ele teria 5 agrupamentos de 10 pedrinhas. Como que ele conseguiu esse resultado? Dividindo 50 por 10. B. Se o pastor contasse 245 ovelhas, como ele poderia agrupar essas pedrinhas? E aí? Respondam aí. 245, você vai dividir por 10, vai dar 24. 24 vezes 10, 240. E vai sobrar 5 pedrinhas. Então, são 24 agrupamentos de 10 e 1 de 5. Vamos ver? Tá aí, ó. Seriam 24 agrupamentos de 10 pedrinhas e 1 de 5 pedrinhas. Outras possibilidades de agrupamento podem aparecer. Então, vocês podem aí ter outras ideias de agrupamento, tá? Fiquem à vontade. Aqui a gente usou a ideia do texto aqui, que ele fazia montinhos de pedrinha, né? Com 10 pedrinhas. E se contasse 96 ovelhas, quantos seriam os agrupamentos de 10 pedrinhas? Ora, 96 ovelhas, os agrupamentos de 10 pedrinhas seriam apenas 9, né? Porque não tem, sobra 6, né? 9 pedrinhas, 9 agrupamentos de 10 pedrinhas dá 90 e sobram 6. Olha aí, ó, 10 agrupamentos de 10 pedrinhas e um grupo de 6 pedrinhas. Talvez o termo natural tenha sido atribuído a esses números pelo fato de serem utilizados para contar objetos reais, aqueles que existem na natureza. O conjunto de todos os números naturais é representado pelo símbolo, esse símbolo aqui, ó, um N maiúsculo, né? Olha aí, ó, o exemplo do conjunto dos números naturais, ó. O nome do conjunto. E aqui entre chave, esse símbolo aqui, ó, chave. Aí você coloca alguns elementos aqui, ó. Tem o 0, 1, 2, todos os números que a gente usa para contar, tá? Esses 3 pontinhos no final significa que não tem fim. Depois do 13, você soma mais 1, vem o 14, e você sempre pode somar mais 1 e chegar no próximo natural. O que você observa na formação desse conjunto numérico? Então, o que você observou? Vamos ver? O conjunto dos números naturais é formado por todos os números inteiros não negativos.
Para dizer isso, você teria que saber o que são números inteiros, né? Então, números inteiros são aqueles que possuem o sinal de menos na frente, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, são infinitos também. Aqui, então, é apenas os inteiros positivos, tá? Atividade 2. O quadro de valor posicional. O quadro de valor posicional nos ajuda a identificar as ordens e as classes dos números, assim podemos compreender sua ordem de grandeza. Abaixo veja como o número 5.462.901 está registrado no quadro de valor posicional. Então, nós temos aqui as classes, ó, milhões, milhares e unidades simples. E as ordens, nós temos, para cada classe, nós temos 3 ordens, ó, centenas, dezenas de unidades, centenas, dezenas de unidades, centenas, dezenas de unidades. E colocando o número aqui, ó, respeitando a ordem, as posições, né, de trás para frente você tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e você tem aqui unidades de milhão. E aí você coloca aqui, ó, na ordem. Bom, quantas classes e ordens tem esse número? Escreva-o por extenso. Então, vejamos, ó. Esse número possui, ó, uma, duas, três ordens. Aliás, 3 classes, né? 3 classes e são 7 ordens. 7 ordens. Então, classe dos milhões, tá? Então, ele possui milhões, milhares e unidades simples. Então, são 3 classes. E ele possui, ó, 7 ordens. Tá? São 7 ordens aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejamos aqui, ó. Então, são 3 classes e 7 ordens. Como que se escreve o número? 5.462.901. Agora escreva um número com 9 ordens e que tenha apenas 3 algarismos. Então, nesse caso aqui, você vai fazer 3 algarismos repetidos, né? Então, você vai fazer aí o seu número, tá? Pode ser qualquer um. Respeitando aqui, ó, que tem que ter 9 ordens. Então, você tem aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma aqui, ó, um exemplo. 9 ordens, né? Então, nós temos aqui 678, 993. Vou já repetir aqui o 9. Repetir mais uma vez o 9 aqui. 901. Ó, 369 aqui. 9 ordens aqui já, ó. 9 ordens. Nós temos 3 classes igual ao outro, mas tem 9 ordens. Ou seja, 2 a mais que esse daqui. Bom, esse é o exemplo. Você poderia também fazer esse aqui, ó. 9 ordens, ó. Exemplo, 999.875.312. Compare esse número com o do quadro acima. Ele é maior ou menor? Por quê? Então, vamos comparar com esse número aqui, ó. 5.462.901. Ele é maior ou é menor? Observe a quantidade de ordens que tem esse daqui, que são 7. Compare esse número com o do quadro acima. Ele é maior ou menor? Por quê? Então, você tem que comparar com o número aqui, ó, 5.462.901. Esse número aqui, ó, do meu exemplo, ou o seu que você fez, é maior ou menor? Observa que esse aqui nós temos 7 ordens e aqui nós temos 9 ordens, ou seja, tem 2 ordens a mais. Então, independente do número que você escreveu ou que eu escrevi aqui, ele será maior, tá? Porque tem 2 ordens a mais, tá aí, ó. Independente do número registrado na atividade anterior, será maior, pois possui 2 ordens a mais. Faça um quadro de valor posicional e registre os números 20.356.787, 1.983.006, 500.987.021 e 60.029. Depois leia e escreva por extenso esses números. Então já está aqui no quadro, ó, 20.356.787 unidades, né? Aqui 1.983.006, 500.987.021, 60.029. Como fica? Tá aí, ó, 20.356.000
e 787. 1.983.006. Agora, mais um. 500.987.021. 60.029. Ao realizar, deixa eu esperar vocês copiarem aqui, ó. Copia aí, apertou a pausa e vai que vai. Ao realizar agrupamentos de acordo com o sistema de numeração decimal, é possível representar a decomposição de um número como 1592 fica assim, ó. 1 vezes esse símbolo aqui, o pontinho, representa a multiplicação, tá? Então, é 1 vezes 1.000, então você tem 1.000, mais 5 vezes 100, ou seja, 5 centenas. Tem 1 milhar, 5 centenas, mais 9 dezenas, mais 2 unidades, ó. 1.592. Em seu caderno, faça a decomposição dos números 598, 962, 75.895. Então, como que fica? Ó? Aperta a pausa aí, responde e vem verificar. Vamos ver? Olha aí, ó. 588, como é que fica? 5 centenas, mais 9 dezenas, mais 8 unidades. 962, são 9 centenas, 6 dezenas, mais 2 unidades. 75.895, são 7 vezes 10.000, ou seja, 7 dezenas de milhar, mais 5 unidades de milhar, com mais 8 centenas, mais 9 dezenas, mais 5 unidades. Atividade 3, explorando os números. Use os algarismos 0, 8, 2, 9, 1 e 3 sem repeti-los e forme números conforme solicitado. Escreva o maior número natural. Então, ó, o maior número natural você vai fazer o quê? Vai pegar o maior algarismo e colocar na maior classe, né? Ou na maior ordem, né? Então, você vai aqui, ó, em ordem decrescente, você vai colocando, olha aí, o 9 lá na dezena de milhar, depois na unidade, aqui na verdade é 983.210. Então, aqui, ó, 9 centenas de milhar, 8 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar e assim por diante. E o contrário agora, escreva o menor número. Então, você vai substituir os algarismos ali, ó, colocar os menores de trás para frente, né? Você vai substituir ali, ó. Então, você vai ficar 0 centenas de milhar, 1 dezena de milhar, 2 unidades de milhar, e aí, né, 3 centenas, 8 dezenas, 9 unidades. Então, por causa do valor posicional, né, você tem que colocar o maior número na frente. Como os algarismos 0, 1, 2, 3, responda os itens a seguir. Usando todos os algarismos e sem repeti-los, qual maior número pode ser formado e o menor? Então, agora é sua vez, ó. Você viu como é que faz aqui, né? Você pega, para ser o maior número, você tem que pegar o maior algarismo e colocar na frente, tá? E para ser o menor, você pega o menor algarismo e coloca na frente e vem crescendo, né? Vamos ver como ficou? Olha aí, o maior número é esse. Pegou o maior, 8, 5, 4, 3, em ordem decrescente. Aqui em ordem crescente. Tá? O menor número fica em ordem crescente. Escolha um algarismo e escreva 5 números sem algarismos repetidos que podem ser formados começando por ele. Depois, coloque os números escritos em ordem crescente. Então, você vai fazer isso no seu caderno. Então, você deverá escolher um número entre 0, 8, 2, 9, 1 e 3. Em seguida, você deverá escrever 5 números, né, e colocá-los em ordem crescente. Lembrando aqui do que a gente viu antes, ó. Quanto maior o número que está aqui na frente, no começo do número, né, maior ele é. Atividade 4. Para além dos milhares. Notícias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O IBGE divulgou as estimativas das populações residentes em alguns municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2019. Estimou-se que o Brasil, em 2019, teria aproximadamente 210,5 milhões de habitantes. O quadro abaixo apresenta a população das capitais das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Região Sudeste, região Centro-Oeste.
Tá aqui, ó. São Paulo, 12.252.023. Vitória, 362.097 e assim por diante. Bom, de acordo com as informações das tabelas, responda dessas capitais qual possui a maior população e a menor. Então você vem aqui, ó. São Paulo é a maior. Quem mais? E a menor de todas, ó, Vitória. Então você vai colocar lá, São Paulo e Vitória. Escreva por extenso o número de habitantes das capitais mais populosas de cada região, identificando-as. Então você tem da região. Para você escrever aqui, você vai ter que somar, né? Vai ter que somar aqui as populações, né? Então você vai ter região Sudeste, São Paulo. Ah, não, é só da capital mesmo. Só da capital e a região que ela pertence. A região Sudeste, São Paulo, 12.252.023 habitantes. E a região Centro-Oeste, você tem lá Brasília, 3.015.268 habitantes. Qual das duas regiões tem maior população? Região Sudeste, né? Lógico. Então agora sim você tem que somar lá para saber qual que tem a maior população, né? Região Sudeste. Qual é o total da população das capitais Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte? Compare com o número de habitantes de São Paulo. Então você vai somar as quantidade de habitantes de Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte e comparar com São Paulo. Vamos ver o que acontece? Total, 9 milhões. E São Paulo possui a maior população do que a soma das três juntas. E tem 12 milhões em São Paulo, né? Bom, atividade 5 aí, ó, os naturais aos racionais. Sempre que multiplicarmos um número por 10, cada algarismo passa a ocupar a ordem imediatamente superior. 47 vezes 10 vira 470. Quando dividimos um número por 10, cada algarismo passa a ocupar a ordem imediatamente inferior. 47 dividido por 10 dá 4,7. É possível utilizar o quadro de valor posicional para organizar a escrita dos números racionais representados na forma decimal. Em seu caderno, faça o quadro de valor posicional e registre os números 34,5, na verdade que é 34 inteiros e 5 décimos, né? 28 inteiros e 79 centésimos, 456 inteiros 789 milésimos, 34 inteiros 21 centésimos, 324 inteiros e 506 milésimos e assim por diante. Então tá aqui, ó, valor posicional, respeitando. Depois da vírgula aqui, ó, essa parte vermelha, é os números que vêm depois da vírgula, ó. Então nós temos décimos, imediatamente após a vírgula, décimos, depois centésimos, depois milésimos. São 3 casas decimais. Então ficou assim no quadro posicional, ó, os números, né? 34 dezenas, né? Na verdade que é 3 dezenas, 4 unidades, né? 3 dezenas, 4 unidades, aqui 2 dezenas, 8 unidades, assim por diante, ó. 45 dezenas, ou 4 centenas, 5 dezenas, 6 unidades. Tá aí. Agora escreva por extenso os números do quadro de valor posicional. Vamos ver então, ó, 34,5, ou 34 inteiros, 5 décimos. Como se escreve? Tá aí, ó, 34 inteiros e 5 décimos. 28 inteiros, 79 centésimos. 28 inteiros, 79 centésimos. 456 inteiros, 789 milésimos. Olha aí, ó. E 34 inteiros, 21 centésimos. 324 inteiros, 506 milésimos. Ok? Copia aí tudo e vamos para frente. Organize os números a seguir em ordem crescente e indique o maior e o menor número. Explique qual critério você utilizou para organizar os números na ordem crescente. Então vamos verificar aqui, ó, qual deles tem a maior ordem. Que no caso aqui é o 56, ó, na ordem das dezenas, né? O maior aqui é dezena, né? Então o 5 é maior que 4, portanto, ele cai em ordem crescente. Deixa eu ver. Ordem crescente, então a gente vai do menor para o maior, tá? Então esse aqui, ó, 0,19, não tem nenhuma unidade. Então esse é o menor de todos, ok? E o 56,22, ou 56 inteiros 22 centésimos, é o maior, tá? Vamos ver aqui a ordem, como é que ficou?
Então ficou assim, ó, em ordem, tá? E aí, o número maior é o 148. Ah, não tinha visto o 148 aqui, ó. E o menor é o 0,19. Tá certo, isso aí. Considere o número 132 inteiros, 49 centésimos e responda a pergunta. O que é valor posicional? Então, o valor posicional é o valor que o número assume, né, de acordo com a posição que ele está. Né? O valor posicional é o valor correspondente ao algarismo na classe que ocupa. Então, é isso aí. Qual é o valor posicional do algarismo 2, e do 4, e do 9? O valor posicional do 2 aqui, ó, unidade, 2 unidades. Do 4, décimos, são 4 décimos. E do 9, centésimos, 9 centésimos. Tá aí, ó. São respectivamente 2 unidades, 4 décimos e 9 centésimos. Beatriz, percebeu que é possível decompor um número de acordo com o valor posicional dos algarismos. Observe o raciocínio de Beatriz. 1.225 inteiros, 50 centésimos, ficou assim, ó. 1 vezes 1.000, mais 2 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 5 vezes 1, mais 5 vezes 1 décimo. Agora é com você. Faça a decomposição dos números abaixo conforme o procedimento descrito por Beatriz. Então, você vai fazer a mesma coisa com esses números aqui, ó. Ok? Então, vai lá. Aperta a pausa e faz. Bom, o primeiro número vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, né, que são 2 unidades, 4 décimos, 9 centésimos. Então, 9 vezes 0,01. Lembrando que centésimo aqui, ó, é 1 dividido por 100. O terceiro valor está aí na tela. Né? 1 centena, 5 dezenas, 7 unidades, 9 décimos, 8 centésimos. 5 unidades, 7 décimos. 2 unidades, 5 décimos. 1 unidade milhar, 2 centenas, 3 dezenas, 4 unidades, 9 décimos, 8 centésimos, 7 milésimos. E, finalmente, 7 unidades, 9 décimos, nenhum centésimo e 8 milésimos. Atividade 6. Linha do tempo. A Copa do Mundo de Futebol é um torneio mundial organizado pela Federação Internacional de Futebol, FIFA. Este torneio foi disputado pela primeira vez no Uruguai entre os dias 13 e 30 de julho de 1930. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo da FIFA nos anos 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A sede deste torneio em 1950 e 2014. A linha do tempo abaixo representa o período de 1998 a 2030, com destaque nos anos em que ocorreu ou ocorrerá a Copa do Mundo FIFA. Observe na linha do tempo os respectivos campeões e responda. Então, nós temos aqui, ó, 1998, França, Brasil, Itália, Espanha, Alemanha, tá aí. Na linha do tempo, não estão registrados todos os anos. Indique quais estão faltando e qual é o intervalo entre as Copas do Mundo. Então, está faltando a Itália, que ganhou em 2006, a Espanha ganhou em 2010 e a França, que ganhou em 2018, tá? Veja que é de 4 em 4 anos, né? Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Um intervalo de 4 anos entre as Copas. 7. A reta numérica e os números naturais. Podemos utilizar a reta numérica para representar os números naturais, tá aí, ó, como é 0, 1, 2, assim por diante. O número 0 indica a origem da reta. Fazemos as marcações para indicar a posição do número, de forma que entre as marcações tenha o mesmo intervalo. A seta na reta numérica indica que a sequência dos números naturais é infinita. Na reta numérica a seguir, cada intervalo entre dois pontos consecutivos tem comprimento maior que a unidade. O número 2532 é representado pelo ponto que tem a letra C e a letra D representa o número 2535. Então, nós temos aqui, ó, letra C, 2532 e na letra D, 2535. Veja que aumentou daqui para cá, ó, 3 unidades. 3 unidades. Então, cada intervalo desse tem 3 unidades. Ó. Que aqui nós temos. Deixa eu escrever aqui. Aqui nós temos o número 2535.
2.532 e aqui nós temos 2.535. Então, ó, a diferença entre eles é de 3 unidades. Então, qual é a letra que representa o número 2.544? Então, nós vamos aqui, ó, mais 3, nós temos o 2.538. Com mais 3, nós temos 2.541. Com mais 3, nós temos 2.544. Portanto, ponto G. Quais são os números representados pelas letras A e B? Então, aqui nós temos que ir diminuindo, né? Para trás, nós vamos diminuindo 3 unidades. Então, nós teremos aqui, ó, 2.532 menos 3, vai dar 2.529. E aqui, 2.526, tá? Então, é isso, ó. Letra G, a resposta. São os números representados por A e B? Nós temos aí, ó, 2.526 e 2.529, respectivamente. A atividade 8, representação decimal na reta numérica. Na sala de aula, a professora solicitou que os alunos que utilizassem a régua para medir o comprimento de alguns objetos. 4 alunos escolheram medir o comprimento do lápis. Um dos alunos, ao medir o lápis, utilizou uma régua, conforme ilustra a figura abaixo. Então tá aí, qual foi a medida encontrada pelo aluno? Então observe, ó, nós temos aqui, ó, 10 unidades aqui, ó, né? Mais aqui a metade, tem mais um aqui, ó. Então, metade de mais um vai dar 6, né? 6 centésimos. Então, 10 décimos, 10 unidades, né? E 6 décimos. Ok? Então, essa é a medida aí, ó. 10,6. 10,6 centímetros. Os demais alunos também utilizaram uma régua para medir o lápis. Veja as medidas encontradas. Vamos ver as medidas. Olha aí, ó. 21,5, né? 21,6, 15,8, 21,9, 10,8. Lembrando que a gente tem que ler assim, ó, 21 unidades, 6 décimos de centímetro, 15 inteiros, né? 8 décimos de centímetros, 21 inteiros, 9 décimos, 10 inteiros, 8 décimos. Coloque em ordem crescente os valores encontrados pelos 5 alunos. Então, vejamos, ó, 21 e 21. O que vai desempatar são os décimos, ó. Aqui nós temos 9 e aqui nós temos 6. Então, 9 é maior que 6. Então, ficou 21,9. É o maior, tá? E o menor? Menor é o 10, né? 10,8. Então, ficou assim, ó. Esses são números racionais na representação decimal. Podemos comparar as medidas encontradas e descobrir qual lápis é o maior. A ordem crescente é 10,8 menor que 15,8, que é menor que 21,6, que é menor que 21,9. Então, assim que ficou. Quando comparamos dois números racionais na forma decimal, primeiro comparamos a parte inteira. Maior será aquele que a parte inteira for maior. Caso a parte inteira seja igual, comparamos a parte decimal. Iniciamos pelos décimos, depois centésimos, depois milésimos e assim por diante. Então, é igual esse daqui, ó, 21 inteiros, 21 inteiros. Então, a mesma parte inteira, né? Aí a gente vai para o décimos, ó. Aqui tem 6 décimos, aqui tem 9 décimos. Por isso, o 6 vem antes do 9 e o 9 é maior que 6, por isso ele ficou por último. Observe que temos alguns números representados na reta numérica a seguir. Tá aqui os números na reta numérica. Então, veja, aqui nós temos a unidade, ó, e o B está localizado aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimos. 6 décimos é o B. Aqui nós temos 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, está aqui, ó. 1 inteiro, 7 décimos. O A, 2 inteiros, 3 décimos. Esse daqui, 3,5, 3 inteiros, 5 décimos. Qual a pergunta? Em quantas partes iguais está dividido o intervalo 0 a 1? O intervalo 0 a 1 está dividido, ó, em 10 partes iguais. 10 partes iguais. Quais números estão representados pelas letras A e B? Então, na letra B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimos. E na letra A, nós temos 2 inteiros, 3 décimos. Tá aí, ó. Letra A, 2 inteiros, 3 décimos. Letra B, 6 décimos.
Quais números, de acordo com as marcações, estão compreendidos entre 3 e 4? Entre o 3 e o 4 é o 3 inteiros 5 décimos, tá ali. Aliás, nós tínhamos que colocar todos, né? Então, tem o 3 inteiros 1 décimo, 3 inteiros 2 décimos, 3 inteiros e assim por diante até o 9, né? Até o 3 inteiros 9 décimos, antes de chegar no 4. Então, são todos esses aí. Quais números, de acordo com as marcações, estão compreendidos entre 0 e 1? Então, mesma coisa aqui, ó. 0, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 7 décimos, 6 décimos, 8 décimos, 9 décimos e acabou. Então, tá aí, ó. De 0,1 até 0,9. Ou seja, de 1 décimo até 9 décimos. Escreva a seguir quais são os números indicados na ilustração da régua. Veja, aqui está bem na metade aqui, ó, da unidade. Metade da unidade é 5 décimos. Portanto, nós temos aqui 5 décimos. Faça os outros aí, aperta o pause, né? E complete a sua apostila. Conta aqui, cada marcaçãozinha menor é décimo, 1 décimo. Então, você conta aqui, ó, 3 inteiros e 2 décimos. Depois, 6 inteiros e 6 décimos. Depois, 9 inteiros e 8 décimos. E depois, 14 inteiros. E depois, 18 inteiros e 1 décimo. Identifique os números representados pelas letras A, B, C e D na reta numérica a seguir. Escreva nos quadrinhos cada um deles. Então, tá aqui, ó. 5 décimos, 6, 7 décimos. 1 inteiro e 5, 6, 7, 8 décimos. Aqui, 3 inteiros e 1, 2. 2 décimos. Aqui, 4 inteiros e 5 décimos. É isso aí. Um marceneiro precisa de parafusos que atravessem um tampo da mesa de 2 inteiros e 5 décimos centímetros de espessura. Para fixá-lo em uma base, ele comprou parafusos com medidas como as da figura abaixo. Qual é a medida dos parafusos que ele comprou? É possível utilizar esses parafusos para realizar seu trabalho? Justifique. Então, ó, ele tem que... Os parafusos têm que atravessar, ó, 2,5, que é a espessura da tampa, né? Do tampo lá da mesa. Então, o parafuso dele é exatamente 2,5, ó. E aí, será que ele vai conseguir fixar essa tampa? E aí? Será que ele vai conseguir? Veja, tem exatamente, ó, o mesmo tamanho. Parece que é até menor, né? Ou seja, eu acho que não vai dar. Teria que atravessar, né? Então, para fixar o tampo da mesa na base, o parafuso precisa atravessar a sua espessura. Assim, o tamanho do parafuso precisa ter medida superior a 2,5. Como neste caso, a medida do parafuso é 2,5 centímetros. Não será possível fixar o tampo. Tem que ser maior para atravessar a mesa e fixar o tampo. Em uma corrida de revezamento, em que as provas são disputadas por grupos compostos de 4 atletas, cada um percorre 3,5 km. O total do percurso da corrida é de 14 km. Desenhe uma reta e marque nela os locais em que ocorrem as trocas dos atletas. Então, começa aqui no 0, né? Quando vai ter a primeira troca do bastão, né? A passagem do bastão na corrida de revezamento é assim, né? Então, você tem aqui, ó, que dividir, né? A cada 3,5, ó. Você vai dividindo aqui, ó. Aqui tem 7, metade de 7, 3,5, depois mais 3,5, 10,5. Então, vocês deverão dividir a distância apresentada na reta com intervalos de 3,5 centímetros, utilizando a régua. Por isso, por exemplo, sugerimos explorar a partir do qual ponto você começou a marcar as trocas dos atletas. Quantas trocas foram realizadas? Como você localizou os números na reta? Então, ficou assim, né? De 0 até o 14. Aqui na metade é o 7. Metade da metade é o 3,5. E aqui, 7 mais 3,5, 10,5. Então, tá aí, ó, 3,5, 7, 10,5. Pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, compreendido aí, tenham conseguido resolver a apostila. Vejo vocês no próximo vídeo. Peço que se inscrevam no canal, ative as notificações e qualquer dúvida, deixa nos comentários.
E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.